Olá, olá! As bruxas estão soltas! Eu sou o Fábio Jeans, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda novamente a este canal. Nesse vídeo eu já estou aqui com a minha deusa Brigitte pra gente falar do sabá de Imbolc, um dos momentos mais mágicos da roda do ano. Quando a luz começa a retornar e a deusa Brigitte nos inspira com sua cura e criação. Então bora mergulhar nesse sabá tão especial. Primeiramente eu queria começar a falar com vocês sobre a pronúncia, já que o primeiro vídeo dessa nossa série da roda do ano foi de Samhain, onde eu dei um foco muito grande na pronúncia, mas porque nós temos, como eu disse lá naquele vídeo, uma pronúncia errada muito difundida aqui no Brasil. Os outros sabás nós não temos esse problema, então eu não foco tanto assim na pronúncia desses outros sabás, já que normalmente a gente pronuncia de forma abrasileirada mesmo e tá tudo bem. Apenas o Samhain mesmo, que é um caso de que não é nem a pronúncia popular e nem uma pronúncia abrasileirada, então por isso que eu dei um foco maior. Mas aqui a gente pronuncia Imbolc ou Imbolc mesmo, e de acordo com minhas pesquisas, a versão mais original seria Imbolc, dependendo do sotaque gaélico. Imbolc significa no ventre, remetendo ao renascimento da terra e ao útero da deusa. Mas eu vi algumas fontes também dizendo que significa no leite, já que essa época seria onde as ovelhas entravam em sua época de lactação e voltavam a amamentar. Mas confesso que nas fontes mais confiáveis é apenas dito que significa no ventre. O Imbolc é um dos sabás maiores. Ele marca o meio do inverno e o prenúncio da primavera. Então no hemisfério norte comemora-se entre 1 e 2 de fevereiro e aqui no hemisfério sul a gente comemora entre 1 e 2 de agosto. Ele representa a esperança e a renovação, como uma centelha que aquece após o frio escuro de Yule. É o sabá do fogo, do leite e da luz, um ponto de transição entre a escuridão e a renovação. Como todo bom sabá maior, ele é um festival do fogo, porém ele é um dos únicos dos quais não se conseguia fazer as fogueiras ao ar livre, na parte de fora de casa, por conta do frio intenso. Então daí que veio a tradição de usar velas e tochas e até lareiras para representar o fogo desse sabá, que é um dos sabás do fogo também. O Imbolc também foi cristianizado com a festa de Candlemas, que seria a festa da luz ou a festa da apresentação do Senhor. E até algumas bruxas modernas também chamam Imbolc de Imbolc ou Candlemas também. Esse nome ele se popularizou também entre os neopagãos. O Candlemas, em inglês, que seria uma tradução próxima de Missa da Candelária, ele é comemorado 40 dias após o Natal. Como eu disse, é a festa de apresentação do Senhor, onde as velas são abençoadas e carregadas em uma procissão, simbolizando Cristo como a luz do mundo. Essa celebração também marca a purificação de Maria e a apresentação de Jesus no templo segundo a tradição judaica. Então essa missa da Candelária também tem a bênção das velas, também tem esse simbolismo das velas que vem do Imbolc, e trocaram Brigitte pela Santa Brígida, porém mantendo as velas e a simbologia da purificação e da luz. Falando em Brigitte, Brigitte é a deusa do Imbolc, é o símbolo do Imbolc. Eu até estou com minha estátua de Brigitte aqui. Brigitte, como vocês podem ver, é uma deusa tríplice. Significa que ela apresenta 3 faces ou 3 aspectos em apenas uma deusa, tendo ligação com a cura, suas águas sagradas, suas ervas, saúde física e espiritual, inspiração e poesia. Então ela é a patrona dos bardos, dos poetas, dos visionários e dos artistas. E a forja e o artesanato, deusa do fogo da criação, dos metais, das ferramentas e da transformação. Ela também é vista como protetora dos parturientes, dos animais domésticos, das plantações e do lar. Brigitte também é chamada de Brígida, Brigitte, Brig, Bridge, em diferentes tradições. É uma das divindades mais poderosas e queridas do panteão celta, especialmente entre os povos irlandeses. Ela tem uma energia vibrante, criativa e curadora, uma verdadeira chama divina que aquece corpo, mente e espírito. Brigitte pertence ao povo dos Tuatha Dé Danann, que são os antigos deuses da Irlanda. Ela é filha de Dagda, o bom deus da abundância, que mesmo após a cristianização da Irlanda, seu culto continuou tão forte que ela foi sincretizada como a Santa Brígida de Kildare. E no cristianismo ela passou a ser a padroeira das parteiras, das mulheres e da agricultura, refletindo os mesmos domínios que ela já tinha como deusa pagã. Inclusive o fogo sagrado, a chama de Brigitte,
que era mantida por sacerdotisas dela, sempre acesa essa chama, é mantida até hoje acesa, mas como a chama da Santa Brígida, porém agora pelas freiras. Brígida é a deusa do Imbolc, é a donzela da luz. Após o escuro, é ela que vem acender a chama para anunciar a volta do sol, da esperança e da fertilidade. Então muitos dos símbolos de Imbolc são símbolos de Brígida, como as velas acesas, que significam sua chama sagrada, o leite, que significa nutrição, fertilidade, renascimento, a cruz de Brígida, que significa proteção do lar, as bonecas de palha, de milho ou de grãos, que representam a própria deusa, e poços sagrados e fontes, que significam a água da cura. Os elementos de Brígida são fogo e água, que costumam ser opostos, mas encontram um equilíbrio com ela. O fogo da forja, da criatividade e da transformação, e a água das fontes curativas, da intuição e da purificação. Então, durante o Imbolc, você pode honrar Brígida de várias formas. Acender uma vela pedindo inspiração e cura, visitar fontes e rios e fazer oferenda de flores, criar arte, música ou poesia em forma de devoção, colocar um pedaço de tecido ao luar de Imbolc para ser abençoado pela deusa, fazer a cruz de Brígida e pendurar na porta como proteção. Aproveitando que a gente está falando aqui dos símbolos de Brígida, vocês perceberam que eu tenho dois aqui, um que é a cruz e outro que é a bonequinha, né? A cruz, se eu não me engano, eu fiz ano retrasado, e a bonequinha, se eu não me engano, foi ano passado. Já vou deixar o recado aqui que eu vou estar comemorando o Imbolc aqui online no dia 1º, na sexta-feira. Vou fazer uma live ritual só para vocês. E depois vou estar fazendo presencial pro pessoal que é de São Paulo, na região de Perus. Vou estar fazendo no domingo a atividade onde nós vamos estar fazendo essa cruz aqui, a cruz de Brígida. Então eu vou deixar as informações aqui na descrição e quem se interessar é só me chamar, tá? Então Brígida é essa deusa amorosa, inspiradora, curativa, protetora e forte, mas nunca agressiva. Ela incentiva a autenticidade, a expressão criativa e a coragem de se renovar. É também associada à justiça, sabedoria ancestral e à comunidade. Agora falando um pouco mais da relação de Brígida com a Wicca, a bruxaria moderna, o neopaganismo, ela é vista como a face donzela na roda do ano, que no Imbolc ela retorna após a fase de anciã, como Cailleach, que a gente falou no Iule, que era inverno. Como eu comentei no mito de Cailleach, algumas versões dizem que Cailleach e Brígida seriam a mesma deusa que envelhece e rejuvenesce de acordo com as estações do ano. Em outras, Cailleach é aquela que rapta Brígida, e é nesse momento que Brígida consegue se soltar e começa a trazer de volta a luz para nós. Ela representa a força vital que desperta a Terra, trazendo a promessa da primavera. Também é associada ao arquétipo da sacerdotisa da luz, da mulher sábia que guia, cuida e inspira. Então voltando agora mais para o Imbolc central, né? Não que Brígida não tenha a ver com o Imbolc, ela tem tudo a ver com o Imbolc, mas a gente já sabe aqui que os símbolos de Imbolc são o quê? Fogo, que é a chama da criação, da inspiração, da purificação, transformação. Então eram feitas fogueiras simbólicas com velas, já que não dava para fazer a fogueira do lado de fora, pelo frio muito intenso. Velas acesas para trazer luz para esse novo ciclo. O leite, que é símbolo de nutrição, renovação e fertilidade. Presença das ovelhas que estão entrando no período de lactação e também do ventre nutridor da terra, que agora vai voltar a estar fértil. Rituais e atividades para se fazer no Imbolc. Fazer a cruz de Brígida com proteção do lar. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo explicando como é que faz essa cruz de Brígida. Criar bonecas de palha ou de grãos como oferenda. Se vocês quiserem, também posso fazer um vídeo de como que faz. Limpeza energética da casa com vassouras, né? Eu até deixei aqui, você pode também fazer, né, a sua vassoura nesse. Essa aqui é a minha, foi eu mesmo que fiz, ela é bem grandinha. Acender velas brancas, douradas, para representar a luz. Consagrar água ou leite com ervas. Usar a criatividade para escrever, fazer poesias, músicas. Plantar sementes e intenções para o ano. Vamos a algumas correspondências também. Cores. Acredito que o Imbolc é um que mais tem cores representando. De acordo com as minhas pesquisas de várias fontes, elas falam muitas cores que vão desde branco, verde, marrom, rosa, lavanda e as cores de fogo, então amarelo, vermelho, dourado. Mas para mim em particular, o Imbolc ele é muito verde.
até porque verde é muito a cor de Brigitte, né? Ela é muito representada vestida de verde. Então eu costumo passar o Imbolc de verde. Mas pegando aqui o neopaganismo do Brasil, a gente vê que ele já é mais voltado para as cores do fogo. Então amarelo, vermelho, dourado, laranja. Os elementos são fogo e água, os mesmos de Brigitte. As ervas são lavanda, alecrim, verbena e angélica. As comidas são leite, queijos, pães, mingaus, sementes e bolos de mel. Os incensos podem ser de sândalo, mirra, lavanda. Agora, só para não perder o costume também, onde estão o deus e a deusa lá da bruxaria moderna, do neopaganismo, da Wicca? A deusa agora retorna como donzela após seu momento de anciã ali em Yule. E o deus ainda é a criança promessa, que é recém-nascido, né? Faz pouco tempo em que ele nasceu ali em Yule e ele já está crescendo lentamente e trazendo a luz de volta. E agora a comparação com outras festas atuais, como a gente sempre faz. Aqui no Brasil a gente não tem nenhuma festa que seja bem próxima do Imbolc, como a gente tem o Natal em relação ao Yule, ou a Páscoa em relação ao Ostara, ou o Halloween como o Samhain. Mas como eu disse, tem o Candlemas, que é do catolicismo, que é a missa da Candelária, que não é tão popular aqui no Brasil. Tem a festa da Santa Brígida, que é 1º de fevereiro. A purificação de Maria, que acontece também nessa mesma época. É o início da Quaresma também, que representa limpeza e purificação. E alguns países caem na mesma data do Dia da Marmota, que também fala do retorno da luz e do anúncio da primavera. Mas, como a gente sempre importa tudo do hemisfério norte, todas essas festas caem ali no comecinho de fevereiro. Enquanto pra gente aqui do sul, pelo menos pra quem segue a Roda Sul, a gente vai estar comemorando Imbolc agora no começo de agosto. Ah, eu devo comemorar em agosto ou em fevereiro? Aí vai de você. Se você pega e comemora a sua roda do ano mais ligada ao clima, né? Então a gente vai pegar Imbolc, ele é mais ou menos no meio do inverno e o prenúncio da primavera, da luz voltando, então começo de agosto. Agora tem gente que leva também em consideração a astrologia, onde Imbolc seria quando o sol está em aquário, então seria começo de fevereiro. Bom, gente, esse é o vídeo sobre Imbolc. Se restou alguma dúvida, vocês comentam aqui embaixo. Gostaria de lembrar vocês que tem live ritual, que eu vou fazer uma live na sexta-feira, dia 1º de agosto, aqui no canal às 18 horas. Dessa vez vai ser inteiramente live, não vou ter pessoas aqui junto, como eu fiz das últimas vezes. Então eu vou concentrar apenas em vocês, tá? E vou deixar também a presencial pro domingo, no dia 3 de agosto, que vai ser feito aqui no bairro de Perus, São Paulo. E aí mais informações eu vou deixar aqui na descrição, qualquer coisa vocês entrem em contato comigo através das redes sociais, que eu falo pra vocês como participar, onde a gente vai ter algumas atividades, vai ter cânticos e a confecção da cruz de Brigitte, além de um ritual completo com a deusa Brigitte. Um último recado que eu queria dar aqui também é que aqui neste canal, para quem não sabe, para quem não me conhece ainda, ele tem uma playlist de vários cânticos, principalmente de Imbolc e da deusa Brigitte. Tem muitos cânticos para que você possa usar, de repente, se você for comemorar o Imbolc dentro da sua casa, se você for fazer individual, você não é de São Paulo, você não vai poder acompanhar a live, você quer fazer essa comemoração de forma individual, tem muitos cânticos aqui no canal, você pode procurar lá, coletânea de Imbolc, ou cânticos Imbolc, ou você pode colocar no próprio YouTube, cântico Imbolc, cântico Brigitte, e colocar meu nominho lá no final, ou Fábio Din, que vão aparecer as playlists, as coletâneas, enfim. Então aí no canal você vai encontrar cânticos como Brigita, Brigita, Senhora da Chama, Brigita, Brigita, Senhora da Chama. E cânticos mais animados também, como Brigitte, Mãe da Paz, poetisa e rainha, traz a primavera e afasta o frio. E é isso, e também deixar avisado que esse já é o 3º sabá que eu faço vídeos falando, explicando totalmente como funciona o sabá. Então nós já temos vídeos sobre Samhain e Yule, se você quiser dar uma olhada e conhecer também esses sabás aí, tá bom? Então é isso. Não esquece de dar aquela curtida no vídeo, compartilhar com suas amigas bruxinhas, se inscrever aqui no canal, ativar a notificação do sininho. Minhas redes sociais também estão aqui embaixo, caso você queira me procurar no Instagram, é o Fábio Din. Então, fiquem com a deusa e aquele beijo.